Lei Nezara. O que é e como funciona? Matheus Grundeck, quarta, 24 de agosto de 2016. Lei Nezara é uma sigla que significa National Economic Security and Reformation Act. Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional. Trata-se de uma lei aprovada, secretamente, pelo Congresso norte-americano, portanto já vigente, em março de 2000, e sancionada pelo presidente Bill Clinton, em outubro de 2000, mas nunca divulgada ao público ou posta em execução, por correr em segredo de justiça. Praticamente todos os governos de todos os países do mundo têm ciência da Lei Nezara, porque a recusa do governo norte-americano em pôr essa lei em execução levou esse assunto para a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda. Posteriormente, esse assunto também foi discutido na Organização das Nações Unidas, ONU. Para entender por que surgiu esta lei, precisamos recuar à queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Nessa ocasião, o sistema bancário norte-americano, apoiado pelo próprio governo, começou a implementar certos esquemas para se apossar das terras dos fazendeiros norte-americanos. Estes reagiram a essa expoliação entrando na justiça, e muitos anos se passaram nessa batalha judicial. Em 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos, praticamente por unanimidade, decidiu a favor das alegações do Farmers Union, Sindicato dos Fazendeiros, de que os bancos norte-americanos estavam fraudulentamente executando hipotecas de fazendas em conluio com o governo, e, ainda, que a emenda que instituiu o imposto de renda no país nunca foi apropriadamente ratificada por um número mínimo de estados da União. É exatamente neste ponto que se inicia todo um processamento secreto que levou à Lei Nezara. Uma ordem judicial extremamente estrita de mordaça segredo foi imposta a qualquer pessoa diretamente envolvida com este assunto. Os registros dos casos na corte foram selados, e o número do processo que dava detalhes do caso foi revisado até após a conclusão da implementação das determinações de reforma da Suprema Corte. Para implementar as reformas aprovadas, 5 juízes da Suprema Corte passaram anos negociando acordos com o governo dos Estados Unidos e com as outras partes envolvidas, bancos. Como esses acordos não funcionaram, os juízes autorizaram que as reformas fossem colocadas em forma de uma lei chamada de National Economic Security and Reformation Act, Nezara, que passou secretamente no Congresso em março de 2000. O segredo de justiça foi mantido através de ordens de mordaça muito estritas. As notícias sobre a Nezara vazou a público através da inteligência naval dos Estados Unidos, em junho de 2000. A Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, deliberou em 22 de agosto de 2002, que todos os países envolvidos, agora são 182, deveriam honrar seus contratos e mudar seus sistemas bancários em alinhamento com a Lei Nezara, como já concordado anteriormente. Todo processo precisa começar nos Estados Unidos, em um clima de paz. Uma vez anunciado lá, os outros países devem seguir a liderança deles. A Lei Nezara estava para ser anunciada publicamente, via redes de rádio e TV, às 10 horas da manhã EDT dos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Todos nós sabemos o que ocorreu neste dia: os ataques às torres gêmeas do World Trade Center. Começaram pouco antes das 9 horas da manhã naquele dia. Portanto, não existem sequestradores nesta história. O presidente George W. Bush precisava desesperadamente de uma guerra, um álibi, parcialmente para conseguir evitar este anúncio público. O motivo fica claro quando lermos os artigos da Nezara, listados mais abaixo. As vidas dos bombeiros de Nova York correram sério risco quando eles descobriram o assassinato de cerca de 200 empregados bancários, que estavam trabalhando na primeira torre atingida, agilizando os procedimentos bancários necessários para a implementação do Nezara naquela manhã. A Lei Nezara inicia imediatamente um período de paz e determina o seguinte: 1. Restaura a lei constitucional nos Estados Unidos. O país vive em lei de guerra atualmente, no exato momento de seu anúncio público. 2. Remove o presidente, vice-presidente e todo o seu gabinete de seus cargos, assim como todos os membros do Congresso dos Estados Unidos, devido às suas contínuas ações inconstitucionais. Todos eles serão removidos de suas funções pelo anúncio público do Nezara.
Pessoal específico para cumprimento de lei irá remover fisicamente todos os membros do governo Bush de seus escritórios. Estas remoções irão permitir um novo começo em nível nacional. Usando a linha constitucional de sucessão, Nezara irá instalar presidente e vice-presidente designados aceitáveis constitucionalmente, até que novas eleições nacionais possam ser feitas dentro de 6 meses após o anúncio público do Nezara. 3. Como o Nezara abole os estados inconstitucionais de emergência, o anúncio público do Nezara irá declarar a paz, e todo o pessoal militar dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão serão chamados imediatamente de volta para os Estados Unidos. 4. Como remédio parcial para os 90 anos de fraude do governo e dos bancos, o Nezara exige zerar as dívidas em cartão de crédito e a implantação de alívio de débito a ser dado a todos os norte-americanos. 5. Inicia o sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos, com uma nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos, lastreada em ouro, que foi extinto pelo presidente Nixon. A Reserva Federal Federal Reserve é uma empresa privada, não federal, pertencente aos Illuminati, é extinta em suas instalações, e a maioria dos funcionários são absorvidas pelo sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos, o Treasury Bank System. 6. Extingue o imposto de renda nos Estados Unidos e cria uma taxa de venda nacional aplicável a itens novos não essenciais, como receita para o governo. Itens essenciais, como alimentos e remédios, e itens já usados, ficam isentos de taxa de venda. Pelo item 2 acima, percebe-se porque o presidente Bush arquitetou e comandou os atentados de 11 de setembro de 2001. Mais detalhes sobre o alívio bancário, do item 4, podem ser lidos em 3. Aparentemente, este tema do Nezara tem o envolvimento de mestres ascensionados 4, como o personagem conhecido como Conde de Saint-Germain e Sananda Kumara, Jesus Cristo, além de ter a cooperação de seres extraterrestres 6, 7 e intraterrestres 4. Após o anúncio do Nezara haveria o pouso público de naves extraterrestres, discos voadores, iniciando um período muito produtivo de despoluição ambiental do planeta Gaia.